milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Estava sumido aqui no final da semana passada. As coisas da vida aí te demandaram nosso tempo, mas graças a Deus vocês ficaram uma boa companhia aqui, que a Monique, junto com a Karin, estava aí com vocês a semana passada. Muito boa noite para quem está falando aí agora. O pessoal que está no Facebook, que está no YouTube, a gente começou aqui agora a live, sejam todas e todas muito bem-vindos. Já vou passar a palavra para a Karin, só para me justificar aqui. Se por acaso eu cair, a minha internet está oscilando demais. Então eu vou tentar voltar assim que possível, tá certo? Enquanto isso, vocês que estão no Facebook, no YouTube, digam para a gente. Vocês estão falando de onde? Que cidade? Que estado? Conversem com a gente, interajam com a gente nos estudos, tá certo? A gente conta com a participação de vocês. Meu nome é André Pádua, sou do perfil Espiritista Nerd, falo da cidade de Lavras, estado de Minas Gerais, e hoje eu estou na companhia dessa amiga querida que está aqui do meu lado. Se apresentei, Karin. Boa noite a todos! Estamos de volta em mais uma quarta-feira para conversar sobre mediunidade. Eu sou a Karin Bevanese, falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Me sigam lá no Instagram, Bevanese. E hoje com o meu amigo aqui, André Pádua, do Espiritista Nerd, né? Que faz tempo que não dá as caras aqui com a gente nos estudos, mas hoje nós colocamos ele para estudar sobre mediunidade, né? Hoje a nossa amiga Monique não pôde estar presente, mas semana que vem está de volta. E hoje a nossa dupla é esta. E hoje conversaremos sobre mediunidade. Iniciaremos o estudo, né? Porque existem vários tipos de mediunidade e não vai dar para abordar todos em uma live só. Então, nós dividimos alguns tipos de mediunidade e em algumas quartas-feiras, né, para a gente poder conversar bastante, tirar dúvidas, contar experiências, né, fazer estudos de caso aqui. Então, fiquem super à vontade para colocar suas dúvidas aí no chat, tá? Seus depoimentos, suas experiências, divide com a gente, compartilha com a gente aí o que tu sente, o que tu já viveu, né? As tuas dúvidas, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de muitos, então não fique com vergonha e escreva aí que se a gente conseguir, a gente responde todas as dúvidas, certo? E de preferência que tenham a ver com o estudo de hoje, tá? E aí, André, muitos amigos conosco hoje. Quais são as cidades que estão presentes aqui? Tô indo lá para os comentários. Perdão, tô indo lá para os comentários agora. Você que tá entrando, você chegou aí agora? Por favor, coloque pra gente. Cidade, estado, de onde é que você está falando? Vamos nos conectar, vamos ligar nossos corações nesse momento, porque mediunidade é isso, acima de tudo. É um momento de ligação espiritual que a gente faz. Portanto, a gente também quer que tenha um momento de sintonia, de ligação com vocês que estão aí agora interagindo com a gente. Então vamos lá, ó. O Artório está com a gente. Ó, aqui é das 9, hein? Estava aqui já era bem mais cedo. Está com a gente. Ó, a Alice Lucelena Murta, ela aqui está todos os dias. Está em todas as quartas-feiras. Toda quarta-feira. Muito gratidão pela tua presença, Alice. Ó, mineira, ô terrinha querida. Boa noite, amigos. Já me sentei na primeira fila. Bora de estudo. E você traz as questões também para compartilhar com a gente. Partiu. Com você também. Ó,
Antônio Luiz de Souza Souza, boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga superior nos assistam agora e sempre. Contamos com eles, né? Na verdade, eles nos sustentam, nos carregam no colo nesse percurso todo que a gente está desenvolvendo. Então, muito bem lembrado pelo Antônio, a gente pede muita proteção para a espiritualidade, inclusive a gente pede também que a espiritualidade seja presente na casa de cada um de vocês. Aí, seja que você tocou com esse vídeo do nada, por acaso, e viu abrindo aí, deu um avisozinho para você. A gente deseja todo o bem para você, que todas as percepções espirituais que você está sentindo possam te fazer bem e te mostrar as questões que você precisa conhecer dentro de você mesmo, né? Aqui, ó, a Olga, opa, vamos ver se vem aqui. Eita, vai indo, aí, ó. Olga Rosane Wilde, boa noite, Olga. Vamos ver aqui mais. Djanira Nascimento conosco também. Djanira, muito bem-vinda, amiga. Continuando, galera. Coloquem de onde vocês estão falando aí pra gente, hein, ó. Como a Denise, quer ver? Vem, Denise. Aí, ó. Boa noite, São Paulo conosco. Felicidade, Denise, seja muito bem-vinda. O Artórios aqui, ó, colocou o vídeo que ele tá falando, ó. GEAP. Grupo meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul. É isso? Bagé? Conhece Bagé, Carinho? Conheço, fica quase na fronteira do estado. Eita. Muito bonita a cidade. Colocou até, se eu não me engano, no Grupo Espírita, algum nome. Depois compartilha o nome do seu Grupo Espírita aí, Artórios, por favor, vai ser muito rico pra gente. Ó, Gisele Prado Lula Pimentel. Boa noite do Rio de Janeiro. Ô, povo carioca muito querido, meu Deus. A gente tem muitos amigos cariocas aqui no home office também. Aqui na mediunidade não vem ninguém do Rio de Janeiro, não, mas a gente está convidando umas pessoas, umas participações especiais conosco, perdão. Alexandre José, boa noite. Suzano, São Paulo, sou novo e muita gratidão pela tua presença aqui. Seja muito bem-vindo, já que é a tua primeira vez no estudo. Me lembro aqui, Karine, nos grupos de estudo que a gente tem na Casa Espírita, né? Imagino que isso seja geral. A gente, sempre quando a pessoa está indo pela primeira vez, a gente sempre dá bem-vindo a ela, convida a se apresentar, falar um pouco da ligação com ela, com o tema de estudo da noite, né? Se for da mediunidade, se for o verde, mas enfim, Alexandre, muito bem-vindo, querido, sua presença aqui é muito querida, viu? Muito bem-vindo sempre, ó. Ricardo Bibiano, conosco, Divinopolitano, amigo querido, tá aqui pertinho, entre aspas, né? Tá aqui pertinho de Laras, muita gratidão. Você que está sintonizando agora também com a gente, fala aí de onde é que você está falando, cidade, estado, já. Aqui, ó, o Artórios, ele me respondeu aqui, ó. Grupo Espírita Alvorada da Paz, um abraço aí para você, Artórios, né, em Rio Grande do Sul, terra de Carim, com o Grupo Espírita Alvorada da Paz. Muita gratidão de ter vocês aqui conosco. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui a desenvolver os tipos de mediunidade dessa noite, ó. Vamos pensar, né? Se Kardec fez um livro só para falar de mediunidade, é sinal que tem bastante coisa para a gente debater, para a gente conversar, né? E como a Karine bem disse no início, a gente não vai conseguir acabar com isso tudo hoje, não, né? Nem deve, eu acho. A gente, vamos aos poucos, vamos entendendo cada aspecto, né? Acho que vai ser muito rico para a gente as próximas semanas. Mas com quais mediunidades começaremos hoje, Karine? A pergunta que não quer calar. Então, vamos iniciar os nossos estudos de hoje conversando sobre os médiuns sensitivos. O que será que é isso? Tu sabe, André, o que são os médiuns sensitivos? Olha, eu sei que eu conheço o médium sensitivo à beça, né? A gente costuma muito fazer aquela fala, eu não sou médium ostensivo, tudo mais, eu não tenho aquelas mediunidades que eu leio tudo quanto é canto, que eu assisto em filmes, sei lá mais o quê. E aí, quando a gente vai começar a conversar com a pessoa, né, Karine? Perguntar para a pessoa sobre alguma percepção mediúnica, isso já aconteceu com você assim, assim, assado? Você já se sentiu assim, assim, assado, né? Assim, uai, já, isso é mediunidade? Assim, é mediunidade. É você, de alguma maneira, perceber a presença dos espíritos aí na mocidade. A gente costuma falar assim com os jovens. Sentado aqui no meu computador, vendo aqui no computador, já tem uma impressão fortíssima de que tem alguém perto de você, te guardando naquele momento, né? É uma percepção, uma sensibilidade espiritual.
Outra sensibilidade é quando você sente essa presença de uma maneira bem mais intensa. Não ao ponto de você fazer uma comunicação mediúnica, como será que a gente vai tratar aqui mais para frente, que é a psicografia, que é a psicofonia. Mas você sente uma presença diferente, você sente algo que você já percebe que não é algo que vem exclusivamente de você. E lá, vou falar mais, mas eu também quero saber o que Karim conhece para a gente dos médios sensitivos. Bom, vamos lá. Preparei aqui trouxe algumas informações aqui interessantes, tá? Bom, certamente a influência dos espíritos responsáveis por cada um de nós sempre permeia, né, a nossa realidade psíquica. Porém, a gente tem uma maior capacidade de agir se a gente adquirir certos conhecimentos, né? E é o que o nosso estudo das quartas-feiras vai tentar propiciar a todos. Né? Sentir, perceber o mundo extrafísico, é uma característica intrínseca ao ser vivente nesse planeta, em graus diversos e com suas particularidades. A mediunidade acompanha o ser humano há milênios, como a gente já estudou aqui em algumas lives anteriores, né? Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Nossa, Karim, mas que coisa boa, né? E o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Abrir um centro espírita? Sair atendendo as pessoas? Buscar maiores informações com amigos, familiares? Enfim, o que eu vou fazer? Como eu vou saber se eu tenho mediunidade? Né? São tantas as possibilidades assim que não tem como a gente enumerar elas. Mas certamente a mais simples possível é procurar entender cada tipo de mediunidade, tá? Porque daí a gente vai tentar se conhecer, né? O autoconhecimento é muito importante. Saber se a gente tem um tipo de mediunidade vai nos ajudar no dia a dia, né? E só para lembrar, que é muito importante, tá? Que nesse estudo de quarta-feira, a gente não estuda um livro específico. É claro que a gente utiliza os livros da codificação, Kardec como base, mas também a gente bebe de outras fontes espíritas e espiritualistas, né? Porque quando se trata de mediunidade, a cada segundo que passa, nós somos brindados com maiores informações sobre como essa mediunidade funciona, né? A ciência também está nos ajudando muito a explicar a mediunidade, né? Então, dos dois lados da vida, né? Porque a mediunidade não existe só aqui no plano material, ela existe no plano astral também. Então, é importante só salientar que a gente bebe de várias fontes, tá? Então, médios sensitivos. O que é? A palavra já lembra, né? Sentir. A pessoa sente alguma coisa. Né? Ela está sensível às energias do ambiente. Em algumas lives atrás, live da semana passada que nós falamos sobre chakras e live da semana retrasada que nós falamos sobre corpos espirituais, nós comentamos que o chakra solar, que fica 2 a 3 dedos acima do umbigo, ele é responsável, ele é como se fosse um radar, e ele sente as energias, tá? Então, quando, por exemplo, tu vai num lugar, vai visitar um parente, entra em algum ambiente específico e tu sente assim, não gostei desse ambiente, que ambiente pesado, né? Que energia densa que tá aqui. O que tu tá sentindo? Tu tá sentindo a energia do ambiente, né? E quem que tá sentindo? Quem que tá captando? É o teu chakra solar, que tá captando essa energia. E aí, claro, passa a informação pro teu corpo, pro teu cérebro, e tu sente. E tu raciocina e tu pensa, olha, a energia desse lugar não tá boa. Ou então tu te aproxima de alguma pessoa e a aura dela, que nós falamos semana passada sobre isso, né, que é a energia emanada pelo nosso duplo etérico, que é o segundo corpo espiritual que nós temos, a energia da aura dela não tá boa, tá tóxica, e nós vamos falar sobre toxicidade mais à frente, tá? Karim, Oi. Depois, só para trazer um comentário, mas pode concluir. Vou trazer um comentário aqui muito interessante que aplica bastante com o que a gente está falando, mas pode concluir. Quando você concluir, você me avisa. Certo. Então, voltando, quando a gente se aproxima de alguém e a gente sente que a energia da pessoa não tá boa, por mais que ela não abra a boca, não pisque, não faça nenhum movimento,
tu sente que a energia dela tá ruim. Por quê? Porque tu tá sentindo o teu chakra solar, tá sentindo a energia da aura dela que tá tóxica, que tá negativa, ou que tá menos energia, né, com uma baixa energia, ou que tá super vitalizado essa aura, né? Então tu sente... Agora, numa polaridade posterior é interessante, lembra até do Chico, né, Karen? Porque o pessoal fala que chegava na rua ali do Chico, pertinho do cartãozinho de entrada, já sentia uma energia diferente. Então, é legal também a gente perceber que a gente sente essa toxicidade, mas como é intenso uma energia positiva, uma energia Claro. gostosa, que a gente vai sentir de uma alma espiritualizada como do Chico, né? Claro, com certeza. Eu dei o exemplo da energia ruim, mas com certeza a gente sente qualquer tipo de energia. A positiva também. Quantas vezes a gente vai num lugar e se sente confortável, se sente bem, quando tu entra num centro espírita, ou não só no centro espírita, numa igreja, num templo, numa praça, tu sente que a energia tá boa, tu sente uma paz, tu te sente abraçado naquele local. Por quê? Porque tu tá sentindo a energia daquele local. Isso é ser médium sensitivo, né? Algumas pessoas sentem em maior grau, outras em menor grau, né? Depende do nível de conhecimento, porque nós sabemos que quanto mais a gente estuda, é aquela coisa, né? Quanto mais a gente entende, maior o nível de responsabilidade que a gente tem sobre as nossas atitudes. A mesma coisa acontece com a mediunidade. Quanto mais se estuda e mais se entende, mais tu vai entendendo o funcionamento dos teus corpos, dos teus chakras, enfim, da mediunidade, tu vai se percebendo mais, certo? E aí, óbvio que situações vão acontecendo, né? A mediunidade pode ir se aflorando, né? Se desenvolvendo, né? Com certeza depende do estudo, do empenho, né? Mas isso se chama médium sensitivo, porque ele sente as energias, tanto positivas quanto negativas, de pessoas, de ambientes, né? Às vezes de situações, né? Se tu tá presenciando uma briga, por exemplo, ou uma declaração de amor, tá sendo emanada energia daquela situação, né? Através daquelas pessoas que estão envolvidas no evento. E tu sente, né? E é legal a gente tocar nesse assunto, porque o que a gente vai perceber, né? Quando a gente conversa com as pessoas. Aqui já tem alguns relatos, gente, eu não esqueci de vocês, já eu tô voltando aí nos comentários, tá? Continuem, tá muito bacana os comentários. Mas eu já conversei com várias pessoas, né? E a gente observa como é que a mediunidade, ela desperta em cada alma, em cada pessoa, encarnada, no caso, né? De uma maneira muito particular e encarnada. Às vezes aparece sentindo uma impressão que não é habitual, um pouquinho estranha, mas não muito ofensiva, a gente não se preocupa muito com aquilo muitas vezes, e a gente às vezes se acostuma com aquela energia diferente do que a gente sente, porque não é algo tão habitual, é algo muito sutilzinho, muito sutil mesmo. Mas isso pode estar influenciando em estados emocionais nossos, quando a gente fica, às vezes, eufórico, com um pouco de raiva, teimoso, quando a gente fica um pouco triste, né? Então, isso aí é essa captação de uma outra energia que vai estar aí conversando, dialogando com a nossa própria energia e vai nos trazer um estado emocional determinado. Estou falando aqui, existe influenciação, está lá no livro dos espíritos, mas se a gente perceber que isso está ficando muito pesado, é sempre pertinente a ideia da gente, além de buscar o amparo espiritual, também buscar o amparo profissional, né? Bom, Exatamente. Karen, desculpa te interromper. Capaz. Eu gosto muito de utilizar como exemplo, como tu falaste antes, né? A mediunidade, ela é diferente para cada um. Existe, sim, digamos assim, uma cartilha ali com sintomas, com informações sobre como ocorre, né? Só que para cada pessoa ocorre de uma forma diferente, porque nós somos diferentes uns dos outros, né? E eu gosto de utilizar exemplo como se fosse uma gripe. Por exemplo, para uma mulher, às vezes a mulher pega um gripão,
mas tá lá cuidando dos filhos, fazendo comida, saindo para trabalhar e vai no mercado fazer rancho, né, fazer mercado, limpa a casa, funciona desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Agora, se o homem pega um gripão, ele cai na cama, ai, tô morrendo, não é? Então, mediunidade é a mesma coisa, para algumas pessoas pode ser mais forte, para algumas pessoas pode ser mais leve, para algumas pessoas que estudam e buscam entender como ela funciona, pode ser super tranquilo, é como uma receita. Outras pessoas que não estudam, elas acabam vendo com certo pré-conceito, né? Alguma coisa do demônio, alguma coisa horrível, nossa, ver espírito, que coisa ruim. Não, basta estudar para descortinar todas essas informações, né? E a verdade, as informações e a leveza do que é a mediunidade vir à tona, né? E como o André falou sobre influenciação, né? A gente vai estudar mais adiante sobre energias e sobre obsessões, né? Tô dando spoiler aqui, mas é importante para a gente entender sobre os médiuns sensitivos, que além dele utilizar o chakra solar, né, como um radar, para detectar as energias do ambiente, e isso pode ser consciente ou inconsciente, tá? A pessoa pode sim entrar num ambiente já pensando em captar as energias, porque a mente manda no corpo e o corpo obedece, né? Ou então a pessoa está totalmente desprevenida e entra no ambiente sem observar as energias. Por isso que existe aquela máxima orai e vigiai, porque a gente precisa estar consciente de cada lugar que a gente pisa, né? E a gente atrai o que a gente transmite. O que eu estou falando quando a gente transmite? É pensamentos e sentimentos. Então, se tu tá feliz e pensando coisas boas, o que tu vai atrair? Espíritos que pensam coisas boas, que sentem coisas boas, espíritos mais evoluídos, mentores, guias, familiares, né? Espíritos que vão te influenciar positivamente. Agora, se tu tá depressivo, pensando em coisas ruins, com ciúmes de alguém, com inveja de alguém, enfim, pensando coisas negativas e sentindo coisas ruins, quem que tu vai atrair pro teu lado? Espíritos que estão pensando igual a ti, né? Que estão com essa mesma vibe, digamos assim, né? E aí ocorre a obsessão. Então, e o médium sensitivo pode sim sentir a energia desse espírito que se aproxima. Então, a gente não está falando somente em médios sensitivos que captam a energia do ambiente e de pessoas. Eles podem captar a energia também de espíritos, tá? Tanto bons quanto ruins, né? Perfeito. Vou então trazer aqui agora alguns comentários, pode ser? Pode, vamos lá. Beleza. Então. O Vitor Silva me lembrou de uma coisa muito bacana aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Estou nessa fase. Sou católico e estou me interessando no espiritismo, pois me vem ocorrendo algumas sensibilidades. Muito rica a tua contribuição, Vitor. Eu me lembro, se eu não me engano, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo para que se encaixe no contexto. Eu morei numa cidadezinha de interior aqui em Minas Gerais, e nessa cidade de interior, eu tinha uma colega de trabalho, e não sabia qual era o pertencimento religioso dela, conversa vai, conversa vem, a gente entrou no mérito da mediunidade. E como a gente começou a conversar sobre mediunidade, eu pensei, ela deve ser espírita. Aí eu fui perguntar para ela, ela falou assim, sou um bandista. Mas a conversa fluiu, mas foi tão gostoso, cara, que ela me convidou para ir na casa umbandista, no terreiro umbandista dela, para dar estudo sobre mediunidade lá. E foi riquíssimo conversar com todos os participantes do terreiro em relação à mediunidade. Levei o livro dos médiuns, levei outras bibliografias que eu trouxe aqui também, inclusive. Tenho também experiências muito gostosas de conversar com amigos e amigas católicas que, como você, pelo que me parece, às vezes não encontram, dentro de outras denominações religiosas, respostas mais direcionadas para questões mediúnicas e vão recorrer a outras fontes, que é natural que aconteça. A mediunidade é pertencente a toda a denominação religiosa. E a gente tem que procurar o conteúdo que vai nos fazer bem, que vai nos fazer entender o que está acontecendo com a gente. Essa é a característica mediúnica. Karen, quer falar algo?
Sim, sim. Achei muito bacana o Vitor compartilhar essa característica, né, essa vivência dele, e falar para ele que no nosso segundo estudo aqui na Rai TV, nas quartas-feiras, a gente fez um estudo sobre a história da mediunidade no planeta Terra. Então, nós trouxemos informações sobre a manifestação mediúnica em diversas vertentes religiosas ao longo da nossa história humana aqui na Terra, né? Então, vale a pena, depois que terminar essa live, dar uma corrida lá e olhar, né? Porque a gente vê que a mediunidade existiu em todas as épocas, né? E ela praticamente fundou várias religiões, vários livros sagrados de diversos tipos de religião e doutrinas são considerados livros mediúnicos, né? Então, e com certeza, para te estudar espiritismo, mediunidade, tu não precisa deixar de ser católico, né? Agregar conhecimento nunca é demais. Então, o fato de estudar a doutrina espírita não te faz espírita ou menos católico, né? Vai da abertura da mente da pessoa, né? Perfeito. E outra coisa super importante. Eu, Karim, Monique, a gente está trazendo aqui temas bastante introdutórios, mas para dar algumas referências para quem antes estava bem distanciado dessas fontes, né? Mas o que é importante? Como a gente falou aqui no início, cada pessoa vai desenvolver a mediunidade de uma maneira que costuma ser bem singular, específica ao que você precisa desenvolver, né? A mediunidade, ela vai estar muito envolvida no nosso planejamento reencarnatório. Que a gente precisa desenvolver essa característica mediúnica por algum motivo. E geralmente esse motivo é distinto das outras pessoas. Então, vamos analisando, vamos estudando, vamos refletindo. Mas cada um no seu tempo, para a gente ir entendendo com bastante delicadeza, bastante zelo, carinho e afeto o que a mediunidade está nos avisando, está nos mostrando. Bom, vou trazer aqui um outro comentário que é da Alice. Aqui, ó, bacana. Em 2015, eu vi espíritos. A médium do grupo me acompanhava, confirmou de que era contato mediúnico, mas me senti desamparada e preferi procurar ajuda médica. E sumiu, nunca mais aconteceu. Pode voltar? Bom, vou fazer um comentáriozinho rápido aqui. Primeiro, eu me senti na mesma posição que você, Alice, quando a mediunidade começou a desenvolver. Eu senti um pouquinho de falta de um contato, uma proximidade maior com a casa espírita. E fiz exatamente isso que você está colocando aí. Também procurei fontes extras. E é importante dizer, aproveitando a experiência da Alice, sempre procura fonte, mas tenha bastante cuidado dessas fontes. Nunca fique só em uma fonte, 2 fontes, 3 fontes. Procure bastante coisa, procure pessoas referências tratando de mediunidade, procure biografias referenciais dentro do exercício da mediunidade. Mas será que pode voltar? O que você acha, Karim? Bom, eu gosto de comentar que boas e más pessoas, bons e maus profissionais, bons e maus espíritas, bons e maus católicos, bons e maus evangélicos, bons e maus médicos, etc, 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 existem, né? Então, infelizmente, tu teve uma péssima experiência nesse teu início de mediunidade, mas não desista, né? Às vezes a gente passa por vários centros até a energia bater, né? A gente encontrar um centro que vai nos acolher, tá? Então não desista. Agora, com relação à volta da mediunidade, sim, por 2 motivos. O primeiro e mais importante, como eu já falei anteriormente, se estudar, desenvolve a mediunidade, tá? E ela pode vir qualquer uma delas, e a gente vai falar delas aqui. E outra coisa, existem vários medicamentos que inibem a mediunidade, tá? Por quê? Porque, como nós falamos anteriormente, várias mediunidades estão ligadas aos chakras, e cada chakra está ligado a uma glândula que comanda os órgãos do nosso corpo, né? E as funcionalidades deles.
Então, alguns medicamentos afetam a glândula pineal, que afeta o cérebro e, por consequência, o coronário frontal. Alguns medicamentos, por exemplo, para tratar algum problema de garganta, ou de estômago, ou de coração, etc., podem afetar a glândula que está ligada ao chakra e ligada à mediunidade. Então, normalmente, as pessoas que tomam algum remédio controlado, principalmente de tarja vermelha ou preta, tem a mediunidade diminuída, tá? Ela não deixa de funcionar, né? Mas ela não funciona com a sua potencialidade, né? É como tomar um remédio para dormir, né? A pessoa fica mais prostrada, sem energia, né? Não, diminui a intensidade das funcionalidades do cérebro, enfim, para a pessoa conseguir dormir. É a mesma coisa com a mediunidade, né? Ela diminui a mediunidade. Então, se a pessoa deixa de tomar ou reduz a quantidade do medicamento, claro, com prescrição médica, ninguém, pelo amor de Deus, sai diminuindo esse medicamento que você toma, tá? Sim, a mediunidade diminui ou pode aumentar se a pessoa reduzir o remédio ou parar de tomar, né? Mas, por favor, se você toma remédio, não pare, tá? Vai falar com o seu médico, ok? Perfeita a colocação de Karine. Qualquer mudança de medicação, principalmente de orientação médica, pode aparecer na sua frente o médico que for, o grupo de estudo de mediunidade que for, mas não entra nessa. Ou então conversa com o médico, porque às vezes existe algum medicamento fitoterápico que tem os mesmos princípios ativos do medicamento de tarja preta e que pode fazer o mesmo efeito sem prejudicar, sem ser agressivo com o nosso organismo. E aí tu pode desenvolver mediunidade e sem abandonar o tratamento, mas sempre conversando com o seu médico. Perfeito. E como eu costumo falar nos momentos de transição aqui da live, quando a gente se diverte, o tempo ele não passa, ele corre, está voando, né? Então, eu vou trazer aqui mais um comentário para a gente ir para a próxima mediunidade que a gente vai aqui hoje estar conversando um pouquinho com vocês. A sensibilidade, essa mediunidade sensitiva, é muito geral. Então, a gente vai deixar ela com muita característica diversificada em muita gente, de uma maneira muito singular, e por isso que ela é muito diversificada. Mas agora a gente vai conhecer alguns outros tipos. Antes, eu só vou trazer essa referência que o Antônio trouxe, que eu acho que é muito bacana. No livro Missionários da Luz, no capítulo 16, fala sobre o Dia do Trabalho Mediúnico. Além dos missionários, o livro Os Mensageiros também vai falar de histórias de médiuns que vieram com a tarefa da mediunidade e que alguns deles não conseguiram ter sucesso nas suas tarefas. Então, o livro Os Mensageiros vai falar um pouco de como é que, inclusive, o dos Mensageiros está sendo trabalhado aqui na terça-feira, se não me engano, terça ou segunda-feira, já vou confirmar para vocês, trago aqui. Mas trazer essas duas referências aí para a gente, ok? André, é válido lembrar que, independente do tipo de mediunidade da pessoa, ela também é médium sensitiva, né? Se ela tem uma mediunidade de psicografia, audiência, clarividência ou qualquer outra, ela também é médium sensitiva, né? Porque, como eu falei antes, depende do chakra solar dela. Então, todos somos sensíveis em maior ou menor grau, mesmo que a gente não tenha consciência. A pessoa pode não ter nenhum conhecimento sobre energia, espiritualidade, espiritismo, nada, nem se preocupar com essas informações, e ela se sente mal mesmo assim quando entra em determinado ambiente ou quando o espírito se aproxima, e ela se sente mal, mas não sabe o que é. Então, ela é médium sensitiva mesmo sem saber. Então, é inerente a todos os seres humanos, tá? Karim, quando eu falo que o pessoal tá gostando do home office, que tá legal a coisa, olha o que acontece aqui, ó, o que o Ricardo Bibiano veio falar. Muito obrigado pela tua bondade, meu irmão. Os mensageiros segunda-feira, o Ricardo aí tá manjando o home já, hein, Ricardo? Muita gratidão. Inclusive, eu vou colocar aqui um outro comentário que foi lá para cima, que é querido da aula que desde o começo tá aqui com a gente, sempre vem aqui, ó. Jorge Miyashiro, boa noite a todos. Abraços, André e Karine, um abraço forte para você, Jorge. Muito bom ter você aqui desse tempão, aqui 1 ano de home office praticamente chegando aí, hein, rapaz? Bom,
Agora, continuando aqui, pessoal, continue interagindo, a gente vai trazendo as coisas aos poucos, tá certo? A gente vai trazendo as coisas. Para onde é que a gente vai agora, Karim? Tá mutado o teu áudio. Não vi, desculpa. Vamos conversar sobre evidência? Será que nós temos algum médium vidente aqui com a gente? Sabe o que é isso, André? Que tipo de mediunidade é essa? Por acaso está relacionada a eu ver, no caso, espíritos desencarnados? Yes! Bingo! Acertou! Então, no livro dos médiuns, no item 167, tá? Kardec nos diz que a vidência é o tipo de mediunidade onde nós temos a capacidade de enxergar os espíritos. E ponto. É a mediunidade que Carol Oliveira está correndo, vocês estão entendendo? Carol Oliveira, se ela estiver ouvindo, um beijo para ela. Se Carol Oliveira, gente, se ela vê o espírito aí, ela ultrapassa o Zambolt. Né? Um beijo para ela, se ela estiver escutando. Exatamente. Então, algumas pessoas, elas gostam dessa faculdade em estado normal, tá? Quando bem acordados e vivendo seu dia ali. E outros conservam a lembrança, né, precisa do que viram, né? Outros possuem esse tipo de mediunidade num estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo, que é o que a gente vai falar sobre sonambulismo, tá? Mais adiante, mas é mais num estado assim, quase dormindo, ou então dormindo, tá? Ou seja, é muito simples. Vidência é ver os espíritos, né, André? E aí uma coisa interessante, né? A gente vai se perguntar, mas como é que eu sei que é um espírito? Como é que eu sei que é um encarnado? Aí que acontece? É o mesmo princípio da mediunidade sensitiva. O médium com vidência, ele não vai ver. Vamos pegar aqui 10 médiums que têm a vidência. É muito pouco provável que os 10 médiums eles vão ver os espíritos da mesma forma com que os 10 estão vendo. Ou melhor, do mesmo jeito que os outros 9 já estão vendo. Então, a vidência, ela também vai ter características muito específicas de médium para médium. Alguns vão ver alguma parte só, e por isso que às vezes é tão assustador, né? Imagina ver uma criatura lá da cintura para cima. Imagina ver 2 perninhas lá andando sem ninguém para cima, né? Então, é muito sério. E a gente pensa, né? Como é que é viver uma mediunidade dessa? Tem pessoas, por exemplo, que vão apresentar essa mediunidade apenas, exclusivamente, em momentos de concentração, em momentos que elas buscam um momento de meditação um pouco mais profundo, e tem pessoas que veem assim, não quero ver, fechou o olho, ainda tá vendo. Nem se fechar o olho, deixa de ver. Exatamente. Eu ia falar, né, que algumas pessoas, a vidência são os olhos da alma, né, que estão enxergando. E quem comanda é o chakra frontal, que fica aqui, ó, certo? E aí, o que acontece? A pessoa, ela pode ver espíritos tanto nitidamente como se estivesse vendo uma pessoa encarnada ali, como ela pode ver um vulto, ver uma silhueta somente, ou algo com uma nebulosidade, né? Ou então muitas pessoas conseguem ver do pescoço para baixo, não vem o rosto. Varia o tipo de vidência, tá? E ela pode ser vista, a pessoa enxerga os espíritos tanto com os olhos abertos quanto com os olhos fechados. Por quê? Porque quem está enxergando os espíritos é a alma da pessoa, é o chakra frontal que está enxergando. A gente diz que é o terceiro olho, né? Que está enxergando. Então, independe se tu tá de olho aberto ou de olho fechado. Claro que quando nós fechamos os olhos, a gente não... Nossos olhos físicos não se distraem tanto com as coisas do ambiente, pessoas, luz, objetos, a mosquinha que está passando ali na tua frente. Então, a tendência é tu te concentrar mais e utilizar mais o chakra frontal. Por isso que tem muitas pessoas que conseguem enxergar mais os espíritos quando fecham os olhos, entendeu?
Mas existem pessoas que também enxergam com os olhos abertos. E nós temos 2 grandes casos, né? Que é o Chico e o Divaldo, que desde a infância veem os espíritos e até não sabiam diferenciar se eram pessoas vivas ou pessoas desencarnadas, né? Então... A gente pensou na mesma coisa na mesma hora, Karine. a sintonia aí, ó, a sintonia. Eu ia, inclusive, lembrar do filme do Divaldo, Eu também ia onde falar disso agora. a eclosão da mediunidade dele de evidência especial, ela é muito bem trabalhada no filme, né? E é muito... tem a parte do ônibus, mas eu vou pegar aqui a parte quando ele começa a trabalhar naquele escritório, que ele vai atender aquela pessoa, né? Chega nele, aí ele vai procurar o nome, não encontra o nome das pessoas, e aí depois de um tempo, ele fala, pessoa que já morreu. E aí ele Mas como se eu tô vendo, ela tá aqui na minha frente, a pessoa fica apavorada, né? Aí ele faz um acordo com a secretária. Divaldo, antes de ir lá, olha para mim que eu vou te falar o que está acontecendo. E aí eles têm uma dinâmica assim, que vai durar algum tempo até Divaldo conseguir educar ainda mais a evidência mediúnica que ele tem, né? Exatamente. Bom, antes, cara, se você não quiser falar mais nada, eu vou para um comentário aqui. Você tem mais alguma coisa para colocar? Não, pode passar para o comentário, porque esse tipo de mediunidade da vidência, ela é muito simples, né? Já está dizendo, ela é vidente, está enxergando algo, né? E no caso é enxergando os espíritos, né? Seja enquanto a pessoa está acordada, seja enquanto a pessoa está dormindo, ou com os olhos fechados ou abertos, independe, né? Ela está vendo espíritos, isso é evidência. Mas eu já vou passar para o comentário. Raíssa, eu sei mesmo, tá? Eu já vou passar para o seu comentário. Só vou lembrar mais uma questão relacionada à evidência. Porque quando a gente tem uma experiência com evidência, algumas pessoas morrem de medo. Igual uma pessoa que eu citei aqui mais cedo, não vou falando dela de novo, não, senão apanha. Tô brincando, gente. Agora, tem outras pessoas que ficam fascinados com aquilo. E que vão buscar maneiras de fazer com que aquilo continue ou viver a experiência de novo. E mais, caso vejam, vão ali ter as ideias dos espíritos que elas estão vendo como algo assim, nossa, eu estou vendo, então eu quero seguir esse espírito para tudo quanto é lado. Sempre perceba, dentro da evidência, o que vem de Deus e o que está se distanciando dele. Porque, como a gente vai ver de uma outra mediunidade daqui a pouco, a gente também tem que ter bastante zelo com a evidência. Porque senão a gente pode também ir para caminhos que vão estar aí pertinhos da obsessão. Então, sempre tenho bastante cautela sobre o que fazer em relação àquilo que eu estou vendo. Não, e é importante salientar que se tu tá recém conhecendo a tua mediunidade e tu descobre que tu tem evidência, tu tá enxergando espíritos e tu não sabe como lidar com eles ainda, até em função da pandemia, não tá podendo frequentar centros espíritas, não conhece ninguém que possa te orientar, ora, é batata, tá? Ora, pede pro teu mentor, olha, me ajuda, se tiver alguma energia por aqui, encaminha essa energia, né? Eu não estou preparada nesse momento e eu preciso da sua ajuda. E faz uma oração, abre o evangelho, ou abre a Bíblia, o seu livro sagrado da sua religião, não importa, né? Lê um poema, faz qualquer coisa assim que faça tu te conectar, né? E acredita naquilo que com certeza a espiritualidade vai te ajudar, tá? Vou dar só um exemplo para eles, para mostrar um pouco como é que a mediunidade pode ser complexa, né? Eu, André, eu não tenho... Eu vou dar um spoiler para eles. Eu não tenho a mediunidade que a gente vai ver já já, que é a audiência. Mas a minha sensibilidade mediúnica, a minha sensitividade, ela, em mim, ela se aflora de maneira que, quando eu consigo ter um pouco mais de sintonia com os espíritos, eu consigo perceber o pensamento deles. E nesse momento, nessa dinâmica, é como se eu conseguisse escutar eles falando comigo. Mas eu apenas ali estou captando o pensamento deles. O que não quer dizer que eles estejam efetivamente tendo uma conversa comigo. Eu me lembro, a Karen falou isso, eu me lembrei de quando eu estava nesse momento de entender o que estava acontecendo nessa eclosão,
começava a ouvir esses pensamentos na minha cabeça e tinha pretensão de dialogar com eles. Até que, na época, eu frequentava encontros espíritas. Um dos nossos amigos desses encontros de jovens falava assim: André, não vai por esse caminho. Sempre que você tiver essa percepção de estar percebendo ou, em algum momento, escutando alguém que não é você dentro da sua mente, sempre, e essa pessoa, esse ser, né, essa voz, esse pensamento que estiver pedindo ajuda, sempre peça ajuda a quem consegue ajudar. E não é necessariamente um médium ali que está educando sua mediunidade. Geralmente é para os nossos mentores espirituais, como a Karine tem disse aqui no início. Então, se acontecer de você estiver tendo esse momento de percepção de um outro pensamento, como vai acontecer no comentário que a gente vai aqui já trazer, sempre peça aos seus mentores espirituais proteção, aos espíritos que você tiver uma familiaridade, uma afinidade, uma proteção. E pede para eles encaminharem para esse irmão para o lugar devido. Não vamos tentar doutrinar em qualquer lugar, porque isso é muito perigoso. O André, é importante fazer um comentário aqui para o pessoal. Eu, desde que eu sou criança, desde pequenininha, eu tenho mediunidade bastante aflorada. Então, por muitos anos, desde pequena, eu precisei lidar e entender como que funcionava essa dinâmica, né? Porque eu e os espíritos também éramos muito chegados, né? E graças a Deus eu tive uma família que me apoiou muito e me instruiu bastante, tá? Então, eu tenho essa mediunidade da vidência. Não enxergo como Chico e como Divaldo, como se fosse uma pessoa fisicamente aqui na minha frente, porque senão ia ser uma coisa bizarra, eu acredito, para mim. Mas eu tenho essa mediunidade e hoje eu lido super de boa com ela, super tranquila, porque eu enxergo como se fossem meus irmãos, né? Que ou vêm aqui para me ajudar, ou vêm aqui pedir ajuda, né? E como eu já trabalhei muitos anos, né? 10 anos com desobsessão e hoje já trabalho com apometria, já sei lidar, já sei como encaminhar, né? Enfim, e ao longo desses estudos a gente pode ir compartilhando essas informações para vocês. Mas com certeza, se você está recém conhecendo essa mediunidade, siga o que o André falou, né? Solicite auxílio da espiritualidade, do seu mentor, né? Não tente lidar sozinho com isso. E antes da gente falar sobre audiência, tem um desdobramento da vidência que é importante a gente comentar e que vai responder a pergunta da Raíza, tá, André? Então, acho que antes da gente falar, fala aí o comentário dela para nós. Está falando, ó, podem falar sobre intuição em relação à mediunidade? Tenho uma amiga que tem uma intuição fortíssima. Brinco que nem ouso discordar dela. Às vezes penso que ela pode ser médium também. Exatamente. Só antes da Karine falar, só colocar aqui, né? A gente falou no iniciozinho sobre a sensitividade. Então, de certa forma, não existe médium pedra, tá? Todo mundo apresenta algum grau de sensibilidade em que vai sentir os espíritos. E isso já torna as pessoas médium. Certo? Só para a gente ter bastante clareza dessa ideia. Exatamente. Bom, eu ia falar, um tipo de mediunidade que se desdobra da vidência, que é a clarividência, né? E Kardec fala sobre ela no Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala da emancipação da alma. Né? Na questão 402, se não me falha a memória, ele fala que trata de uma espécie de clarividência, que acontece durante os sonhos, ou seja, durante o nosso desdobramento, que nós falaremos sobre isso mais adiante. Né, onde a alma tem a faculdade de perceber eventos que acontecem em outros lugares. Né? Então, nesse ponto, ele emprega o termo como uma faculdade de ver a distância sem o emprego dos olhos. Tá? Então, o que seria isso? Né? Nós, algumas lives atrás, nós falamos sobre os corpos espirituais. A clarividência, ela também utiliza o frontal, tá? Só que ela também utiliza o coronário. Por quê? Porque quando a gente desdobra, nós podemos desdobrar ou em perispírito, ou seja, o nosso perispírito sai do corpo, nós vamos falar isso mais adiante, aprofundar esse estudo,
ou em corpo mental, tá? O que acontece quando a gente desdobra em perispírito? A gente vai nos lugares, tá? A gente sai do corpo e vai ali no quarto do lado, ou vai em outros lugares. O que acontece quando a gente desdobra em corpo mental? O nosso perispírito fica no corpo, tá? E o nosso corpo mental vai em outros lugares e vê o que está acontecendo no ambiente. Isso acontece muito em centros espíritas, por exemplo, e eu trabalhei com desobsessão durante 10 anos, isso acontecia bastante, que é o quê? A gente atende a pessoa, né? E aí tem ali, ela conta a história, enfim, a gente atende e tal, depois que ela sai da cabine de atendimento, um médium, através da psicofonia, da passagem para um espírito que está acompanhando a pessoa, e aí ao explorar a vida dessas duas pessoas, algum médium de desdobramento desdobra em corpo mental e pode ir tanto no passado daquele espírito ou daquela pessoa, quanto pode ir no futuro. E isso Kardec fala, se não me falha a memória, no Livro dos Espíritos. Eu não sei se ele toca nesse assunto no Livro dos Médiuns, tá? Que é um tipo de mediunidade de desdobramento. Tá? Ah, mas como existe futuro, então significa que tem outra faixa né? Enfim, tem. Existem milhões de possibilidades para o nosso futuro, né? Então, de acordo com as nossas atitudes, a espiritualidade sabe onde é que vai dar, né, o nosso futuro. Então, esse médium ele desdobra e dá um pulo lá no futuro, ou dá um pulo lá no passado e vê o que está acontecendo, e volta e fala o que viu. Ou então, pode acontecer dele desdobrar e ver o que está acontecendo no exato momento presente, tá? E se eu vou trazer, eu vou dever isso para vocês, eu vou trazer na próxima live da semana que vem o nome dessa mediunidade, tá? Onde a gente consegue ver o futuro, certo? Mas ele fala, inclusive, que é como se a pessoa desse um pé lá e voltasse em um segundo, né? E aí, daí, dessa mediunidade vem a intuição, né? Vem os pressentimentos, vem as pessoas que conseguem prever o futuro, que existem, sim, né? Na história da humanidade a gente viu muitos profetas que profetizaram muitas coisas e estão acontecendo hoje, né? Por quê? Porque eles foram lá, pegaram a informação e voltaram, né? Então, e às vezes eles fazem isso de forma consciente, às vezes pode ser durante o sonho, né? Enquanto a pessoa está dormindo, ou pode acontecer involuntariamente. E aí vem como uma intuição, assim. Isso acontecia muito comigo, e até acho que com o André, né, André? Eu ia pegar também isso baseado no que eu já vi um pouco sobre, falar rapidinho. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai trazer a ideia, Kardec dos Espíritos, né, perdão, vão trazer a ideia da intuição e da inspiração. A intuição é um fenômeno anímico, ou seja, parte exclusivamente da gente. Eu não estou dizendo a gente, pouco material André, Carim e Raiz. Estou dizendo o nosso eu espiritual. Uma intuição que vem da alma mesmo. Kardec vai colocar, como a Carim bem trouxe em relação à clarividência. Então, aos olhos da alma. Mas a gente pode perceber ou não a clarividência na intuição, a intuição na clarividência. A gente tem que examinar direitinho como é que são as características mediúnicas. Pegando aqui num caso bem genérico, a intuição é um pressentimento que você vai ter que parte de si mesmo, vai partir da pessoa mesmo. Agora, como é que a gente vai dialogar com a mediunidade? Primeiro, que é uma coisa que não vai ser habitual. Você vai estar agindo ali com você mesmo, com a gente, com nossa própria alma, mas a gente vai estar trazendo uma informação espiritual, mas que parte da gente. O que é inspiração? A inspiração é quando vem uma ideia na nossa cabeça e você, mas Carinho hoje está inspiradíssima com o que ela está trazendo para a gente em relação ao conteúdo, em relação às experiências que ela passou com a mediunidade. Ela está inspiradíssima. Quando a gente fala inspiradíssima, é porque, com certeza, ali com ela agora, ela está com os mentores e amigos espirituais dela também ajudando com uma orientação aqui conosco nesse momento. Eu até brinco, né, de minha parte, que quando a gente está num momento de conversar aqui pela internet, com vocês todos pelo home office, é muita inspiração. Eu, enquanto médium,
eu tento não atrapalhar muito. E a gente enquanto médico, sempre está atrapalhando um pouquinho. Então, por isso eu sempre gosto de brincar, usando essa expressão, né? Então, tem essa questão da inspiração, só que a intuição, por ter uma fonte anímica, ela pode, e na maioria das vezes, acaba influenciando na inspiração. Portanto, a inspiração, ela vai ser quando um espírito exterior a você vai estar ali te mandando algum tipo de informação, pensamento, vai te promover a sentir algum tipo de sensibilidade espiritual. Tá certo? Então tem que ver direitinho quando é uma intuição, parte da própria alma, e quando é uma inspiração, que não parte exclusivamente da nossa alma. Isso, e é interessante também comentar que a intuição ou a inspiração, ela pode vir tanto de um espírito mentor que está ali te auxiliando, ou como de um obsessor que está te influenciando negativamente, né? E a inspiração ou a intuição também pode vir de desdobramentos. Quando tu está dormindo, por exemplo, acontece muito quando uma pessoa está chegando próxima à idade que vai desencarnar, e aí alguns meses antes a espiritualidade desdobra ela durante o sono e vai conversando com ela e vai preparando ela para esse desencarne, para ela ficar mais tranquila, né? Então a pessoa vai tendo sentimentos, intuições depois que acorda, né, durante o dia a dia, que talvez está chegando a hora dela, né? Então ela começa a ter atitudes, né? Por exemplo, de fazer seguro de vida, de fazer testamentos, entre outras coisas. Por quê? Ela tá ficando louca? Não, porque ela pode realmente estar sendo preparada durante o sono, né, pela espiritualidade para ter um desencarne tranquilo. Ou então quando a mulher vai ficar grávida, né? Então, meses antes, às vezes anos antes, a espiritualidade vai desdobrando os pais, né, durante o sono, vai conversando com eles, olha, vocês vão ser pais agora, tá chegando a hora, né, vão ser esses aqui, apresenta às vezes os filhos deles, esses aqui são os espíritos que vão reencarnar, né, então, e aí a pessoa vai tendo intuições, né, aí acorda, eu sonhei que eu fiquei grávida, eu sonhei que eu tive vou ter um filho, né, às vezes até acerta o sexo do filho, né, então, essa intuição, essa inspiração, né, assim como também inspiração, coisas positivas, a pessoa pode voltar para o corpo, putz, tive uma ideia brilhante para fazer lá na empresa, né, por quê? Porque ela foi instruída, né, ela estava dormindo desdobrada lá no plano espiritual, né, e foi instruída a como fazer alguma coisa para dar certo, né, então volta para o corpo e vem a ideia, estou me sentindo inspirada, hoje acordei cheia de criatividade, cheia de ideias, né, então pode ser uma inspiração aí também, né, ou intuição do conhecimento que já adquiriu, né, fora do corpo. Perfeito. Eu vou trazer aqui então a experiência do Ricardo para a gente já ir para a próxima, que nosso tempo aqui está batendo já, você nem está batendo já, vai uma hora, gente, é bom demais para divertirmos. Mas vamos lá então, que vou pegar aqui do Ricardo para a gente ir para a próxima unidade. A gente fala para a gente aqui, ó. O que a Karen falou a respeito da clarividência é o que acontece comigo. Trabalho em um centro que realiza o trabalho de cura e nos atendimentos, ao me concentrar, consigo ver cenas. Isso é real mesmo. Como eu disse, né? A mediunidade, ela vai ter características muito singulares para cada pessoa que está desenvolvendo ela. Isso é muito bacana e sempre me provoca, porque a mediunidade ela sempre vai ensinar alguma coisa para a gente. A mediunidade ela precisa ensinar alguma coisa para a gente, para o nosso crescimento, né? Tem que colocar isso, para o nosso progresso espiritual. E nesse sentido, a gente sempre vai. Eu gosto de pensar que a mediunidade é um bolo de várias camadas. E toda vez que a gente tira um pedacinho daquele bolo, entende, saboreia, entende um pouquinho mais aquele bolo, a gente vai entendendo outras expressões da nossa mediunidade que antes a gente não conhecia muito bem e a gente vai conhecendo melhor. Então, eu vou pegar o último comentário do Ricardo para a gente ir para a audiência. Isso também acontece em desdobramento. O problema é que, às vezes, ainda penso que pode ter algum tipo de interferência minha, entende? Uhum. Ricardo, pode falar, Karim? Então, vou dar outro spoiler aqui. Adoro dar spoiler, pessoal. Nós faremos uma live, está no nosso cronograma, falar sobre o plano extrafísico.
tá? E aí, claro que antes a gente precisa entender todos os tipos de mediunidade, tá? Para poder falar sobre o plano extrafísico. Mas sim, a vidência e a clarividência, vidência é ver espíritos, tanto dentro do corpo quanto fora do corpo, tá? Clarividência, ver ambientes, cenas, acontecimentos passados ou futuros, ou dentro do corpo, enquanto tu tá acordado, ou concentrado, enfim, ou fora do corpo, quando tu está desdobrado também, certo? Então, quando a gente for estudar o plano extrafísico, a gente vai ver todas essas diferenças, todas essas nuances, né? O que é real, o que não é real, tá? Então, continuem nos acompanhando nas quartas-feiras que a gente vai chegar nesse assunto, tá? Eu quero só falar uma questãozinha em relação ao Ricardo. Gente, muito importante o que eu vou dizer agora. Na história da humanidade, só teve um médium infalível. E olha que isso ainda tem gente que fala, André, tem divergência, mas eu posso falar isso com alguma tranquilidade. O único médium infalível que tivemos nesse planeta chama-se Jesus Cristo. Exatamente. Restante, o animismo, né, quando a nossa personalidade interfere na comunicação, vou falar para vocês. Particularmente, isso para mim, tá? Pode ser que para alguém seja útil também. Para mim, enquanto médium, eu sempre considero pelo menos 10% de animismo em todo tipo de experiência mediúnica, sensibilidade mediúnica que eu passo pela experiência de ter. Então, sempre é útil e sempre é saudável considerarmos a nossa parcela de animismo dentro dos fenômenos espirituais. Pode falar, Karim? Mas olha só, Chico dizia que ele não conseguia usar nem 50% da mediunidade dele. O que sobra para nós, pobres mortais? Não é? Então vamos trocar a porcentagem. É 10% da mediunidade que eu utilizo, e Chico 10% de mediunidade que eu utilizo, e animismo aí vai ser 90%. Melhorou a situação. Mas olha só, falando do que tu falaste de Jesus, né? O Kardec, ele fala no livro A Gênese que Jesus foi o maior médium clarividente que já existiu nesse planeta. Ele diz lá. Por quê? Porque Jesus, ele conseguia desdobrar e ir em vários locais, tanto aqui no plano físico quanto no plano astral. Ele conseguia ir no passado e no futuro, descer no umbral, subir em cidades espirituais, ele fazia de tudo, né? Ele era clarividente, clareaudiente, ele tinha todos os tipos de mediunidade, né? É o exemplo vivo, né, que já existiu nesse planeta de um médium, né? E a gente sim pode se basear nele, e na Bíblia tem muitas informações sobre isso, a gente só precisa saber interpretar. Mas, André, vamos passar para a próxima mediunidade de hoje, que o nosso tempo já está apertado. Eu dei spoiler aqui, né? Não é isso? A próxima mediunidade que a gente vai tratar aqui vai ser a audiência. O que seria a audiência, Karim? Bom, como o nome já diz, né, é a capacidade de ouvir, né, os espíritos em maior ou em menor grau, né? E aí entra três tipos de audiência, na verdade, tá? Existe o médium que consegue ouvir o que o espírito está falando. Existe o tipo de audiência, como o André falou agora há pouco, que ele escuta mentalmente, né? Porque existe ali uma telepatia. Então, ele está ouvindo a mente do médium, do espírito, no caso, tá? Porque a gente sabe que no plano espiritual, as pessoas, os espíritos, eles não se comunicam pela boca. São raros os casos que eles se comunicam falando, porque lá é pensamento o tempo inteiro, né? Por isso que a gente tem que se cuidar e saber lidar com os nossos pensamentos aqui, porque os nossos pensamentos estão presos dentro de um corpo físico, mas quando a gente perde o corpo físico no momento do desencarne, todo mundo consegue ler a nossa mente, o que a gente está pensando, eles conseguem escutar o que nós pensamos, tá? Então, porque o pensamento é onda, a gente vai falar sobre isso também quando a gente for falar sobre energia. Então, existe a audiência, onde a gente escuta o espírito falando, escuta o espírito, a mente do espírito falando com a gente, tá? E também existe a pneumatofonia, que é pouco falado, mas a gente pode pincelar hoje,
que é quando existe um efeito físico, né, a partir do ectoplasma, nós falaremos sobre isso também, que todas as pessoas, independente do grau de mediunidade ou não, tá, a voz se materializa no plano físico. Como vocês estão me escutando aqui, vocês vão escutar o espírito, né, mas é um efeito físico que precisa de muito ectoplasma para isso acontecer, né, e se chama pneumatofonia, né, que é um tipo de mediunidade, um desdobramento da audiência, né, e claro, as pessoas vão ter esse tipo de mediunidade em maior ou em menor grau. E aí entra tanto as orientações dos mentores, quanto as obsessões, né, que também se dão através da audiência, porque todos temos em maior ou em menor grau esse tipo de mediunidade. Né? Alguns conseguem escutar nitidamente o seu mentor, né, ou qualquer tipo de espírito, e outras pessoas têm um pouco em menor grau esse tipo de mediunidade, e elas sofrem de obsessões, né, porque elas acreditam que estão pensando alguma coisa, né, mas na verdade elas estão ouvindo o que o espírito está falando, né? E como elas não estudam, não sabem como funciona, elas acham que a mente, a ideia que está vindo à tona na mente delas, está vindo dela mesma, né? Claro, pode estar vindo dela, porém existe a possibilidade de vir de um espírito, seja um espírito bom, seja um espírito ruim, né? E para vocês terem uma noção, dois exemplos muito clássicos, né? É que a gente vai estudar isso na próxima quarta, tá? Vou dar outro spoiler aqui. Próxima quarta nós estudaremos psicografia e psicofonia, né? E durante a psicofonia se usa a audiência também, tá? Então, até porque tem muitas pessoas que vão trabalhar com a mediunidade e falam assim, mas eu não sei se o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô ouvindo é meu ou se é do espírito, né? Existe sempre essa dúvida. Médiuns de psicofonia consciente que o digam, mas não vou dar spoiler mais não. Então, a audiência tem disso, né? Tu precisa saber, como é que eu vou saber se é da minha mente ou se é alguém que está falando e eu estou ouvindo, né? Simples. Se tu passou um dia super bem, tá? Acordou numa boa, tratou bem todo mundo, trabalhou normalmente na tua empresa, na tua área profissional, foi para a faculdade, cuidou normal, teve uma rotina normal. E do nada vem um pensamento totalmente oposto, que não tem nada a ver com a tua vida, com a tua rotina, com os teus ideais, não é teu. Simples, tá? É muito básico. Agora, se tu tá, por exemplo, depressivo, se sentindo triste, magoado, com raiva, com ódio, sem esperança, né? Tu acaba atraindo espíritos com energia, com uma vibe semelhante, né? Então, eles vão ali falar para ti o quê? Coisas ruins no teu ouvido. Então, muitas vezes, digamos que 90% dos suicidas, eles têm obsessores com eles e esses obsessores estão incitando ele a cometer o suicídio, né? Vai lá, se corta, vai lá, toma aquele remédio, bebe bastante. Aí a gente vai ver isso quando a gente falar sobre obsessão. Mas a mediunidade da audiência está muito ligada a esses dois casos, né? Mas isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem ali um mentor que vai instruir e a pessoa vai ouvir, né? Ou não, né? A pessoa pode estar totalmente alienada e não escutar, né? Não estar na mesma vibe ali do mentor e não ouvir as orientações, né? Eu acho que é isso, né, André? É importante em relação à audiência também, que a gente vai pincelar um pouco sobre isso na psicofonia, mas é mais presente na audiência. Geralmente, os espíritos confidenciam as coisas para a gente. Eu pergunto a vocês que estão nos assistindo, principalmente aqueles espíritos que estão passando por um momento em que necessitam de ajuda. Você está precisando de ajuda, vai conversar com alguém, você vai espalhar para todo mundo o que a pessoa falou com você, está querendo ajuda? Eu acho que não seria legal.
Então, quando a gente está lidando também com a audiência, é sobre isso que a gente está falando também. A mediunidade de audiência e também a evidência, ela vai ser, ela vai mexer com aspectos muito particulares. Então, a gente tem que ser muito zeloso com com quais são as características daquela comunicação ou daquela experiência mediúnica. Se o espírito está falando questões bem particulares, vamos guardar isso na nossa alma e tentar ajudá-lo com o auxílio dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam. Eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos tomar muito cuidado quando a gente escuta, muitas vezes na internet, vídeos aleatórios aí, muitos médiuns falando, o espírito de X me disse, o espírito de Y me disse, o espírito Z me disse. Então, vamos ficar muito esperto quanto a isso, que como a Karim bem disse, se o Chico é 50% mediunidade, 50% animismo, imagina a gente, que se o Chico era a pulguinha do cachorrinho, a gente tem que torcer para ser uma parte do átomo da pulga. Não é isso? E é importante comentar também que os espíritos falam para Kardec, muito importante lembrar isso, para a gente ter essa noção diariamente, que a maior parte do tempo da nossa vida encarnados são os espíritos que nos dirigem. Agora, como que eu vou saber quais são os espíritos que estão me dirigindo? Né? Qual é o teor do teu pensamento? São pensamentos bons? Então, quem está te dirigindo são espíritos bons. São mentores, são familiares que te querem bem. Agora, se os teus pensamentos são ruins, são pessimistas o tempo inteiro, diariamente, só vê as coisas ruins, o lado negativo, só reclama, né? Quais são os espíritos que vão te dirigir? Espíritos que têm essa mesma vibe, né? Então, se a maior parte do tempo são os espíritos que nos dirigem, é muito importante a gente ter essa ciência e a gente cuidar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, principalmente para quem sabe que tem evidência ou audiência, porque pode ver espíritos ou ouvir espíritos. Quais espíritos? Depende do que tu atrair para o teu lado. Né? É muito simples. Perfeito. E vou pegar esse gancho aqui da Leila para a gente começar, para a gente ir para os acordes finais. Né? Ela fala aqui em relação ao sono, que a gente ao desdobramento, em específico, que a gente estava falando, que durante o sono, né? Por isso, devemos fazer uma boa prece para sermos enviados para bons lugares durante o sono, estudo, ajudar alguém. E isso, para toda característica mediúnica, é indispensável. Uma preparação nos moldes de uma educação espiritual. O que a gente quer dizer? Estudo do Evangelho, meditação, buscar mensagens, textos, vídeos, músicas, enfim, cenas que te tragam equilíbrio, que te façam crescer, te façam ficar em harmonia, para que a gente possa aproximar essa mesma harmonia da gente e que aproximando essa harmonia da gente, a gente consiga se preparar para ajudar os irmãos que necessitam de ajuda. Primeiro, esse irmão aqui, o irmão que nós somos nós mesmos, que tem que se ajudar, para a gente conseguir também ajudar os irmãos que vão vir através das nossas características mediúnicas. Então, pegando esse gancho da Leila aqui, que é importantíssimo. Eu vou aproveitar o mesmo gancho da Leila, que deu uma ótima dica para nós, e vale sim. A gente sempre tem que orar antes de dormir, não só para pedir, mas para agradecer principalmente pela oportunidade de estar aqui encarnado e estar tendo a oportunidade de evoluir, porque existem muitos espíritos que estão querendo vir para a Terra como a última chance, né, de tentar se melhorar um pouquinho. Mas lembrar que não basta passar o dia inteiro prejudicando as outras pessoas, né, não ajudando o próximo, tendo atitudes ruins e chegar antes de dormir e orar e pedir para ir para um lugar bom, né? Porque a gente vai para um lugar que está dentro da gente. Se a gente tem sentimentos e pensamentos ruins, não adianta tu orar. Tu vai para um lugar onde tu vai ser atraída pelos mesmos pensamentos e sentimentos que tu tem. Entende? Agora, se tu é uma boa pessoa e tenta ser melhor a cada dia, né, e tenta orar e vigiar os teus pensamentos e sentimentos, tu vai ser atraída para um lugar que tem o mesmo nível de pensamento e de sentimento que o teu, né? Então, vamos sim orar,
antes de dormir, porque os nossos mentores, eles nos respeitam e eles fazem o que a gente pede, né? E se a gente solicita auxílio antes de dormir, se a gente solicita orientação antes de dormir, né? Se a gente vai para um hospital, que a gente vai estudar, enfim, eles vão nos ajudar, né? Porém, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se a gente, durante o dia, planta coisas ruins, durante a noite a gente vai estar imerso naqueles sentimentos e pensamentos. E é para esse nível de local que a gente vai. A gente vai estudar isso em desdobramento e a gente vai estudar isso em planos extrafísicos, certo? Exatamente. Eu estou vendo aqui o pessoal trazendo aqui alguns comentários que estão direcionados com o que a gente vai trabalhar na sequência, né? A gente deixa tudo salvo aqui, e quando chegar o estudo de obsessão, de desdobramento e outros similares, a gente vai trazer com uma explicação um pouco mais profunda, explicação em Kardec e na literatura que está nos subsidiando, né? Bom, então, que é bom durar pouco. Karim, acordes finais, amiga, considerações finais aí pra gente. Gente, falar sobre mediunidade é muito maravilhoso. Eu adoro. E o que eu puder compartilhar de conhecimento e de experiências com vocês, a gente poder fazer essa troca tão maravilhosa e tão saudável, né? Para poder pelo menos descortinar um pouquinho dos mitos aí que existem sobre mediunidade e pelo menos elucidar um pouco das dúvidas, né? Que o pessoal que está recém se descobrindo tem. Que bom. Então, venham sempre nas quartas-feiras aqui conversar com a gente. É muito importante essa troca. Conversem, comentem, tá? E se vocês tiverem sugestões ou dúvidas, entrem em contato com a gente também, tá? O meu Instagram é kbevonese e o meu YouTube é Karim Bevonese, vocês me encontram lá também. Fiquem à vontade para me chamarem para conversar e para fazerem sugestões também de temas ou nos passarem dúvidas para a gente responder nas próximas lives, certo? Perfeito. Então, eu vou aproveitar aqui esse obrigado maravilhoso, lindo da Raíssa, para fazer os meus acordes finais também e também já partir para a oração, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com o Karim, mandando muita vibração positiva para a Monique, que com certeza aí nas próximas vai estar aí com a gente, nos acompanhando, e agradecendo também toda essa gratidão que está sendo emanada do coração de todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Médiuns que têm estudado, têm se entendido, têm se percebido, né? E é com esse desejo de conhecimento de si mesmo, que é tão precioso para a mediunidade, que eu vou convidar agora todo mundo para fazer uma prece, para a gente, então, fazer o encerramento dessa noite. Agradecendo a todo mundo pelos comentários e por toda o retorno que vocês estão nos dando sobre o estudo, né? Então, eu vou convidar todo mundo a ficar numa posição confortável, posição gostosa, aí, que faculte o equilíbrio, que faculte a meditação. A gente possa relaxar os nossos ombros, abrir espaço no nosso peito, para o pulmão e para o coração. Procurar tentar escutar a pulsação do coração e numa respiração profunda, sentir a expansão do nosso abdômen, do nosso diafragma, fazendo coro ao nosso pulmão, que igualmente se beneficia do movimento expansivo. E nesse momento de inspiração profunda, expiração, o nosso coração vai se acalmando, ficando ainda mais, uma vibração ainda mais equilibrada, um acorde que vai estar aí ficando uníssono com a espiritualidade amiga que aqui está. E é nesse momento de equilíbrio e de comunhão entre planos da vida que agradecemos a oportunidade de primeiro estarmos entre irmãos, embora distantes, conectados espiritualmente em nossos corações. Nossa gratidão aos irmãos que aqui hoje nos acompanharam, encarnados e desencarnados, e que a gente possa, essa noite, se preparar bem para o nosso desdobramento, a gente possa se preparar bem e fazermos um bom trabalho durante essa noite e continuarmos os nossos estudos unidos em espírito no plano espiritual. Gratidão ao Pai, gratidão a Jesus por essa oportunidade que nos é oferecida nesse momento. Seja feita, Pai, a tua vontade,
hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos voltando. Que assim seja. Então, como diria a Carolzita, agora é pegar o aeróbus e continuar o serviço do lado de lá, que é o lado certo, que a gente vai voltar um dia. Uma ótima semana a todos, né? E orai, e vigiai, e estudai também. É nós tudo, isso mesmo. Gente, beijo, Beijos. tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.